Olá, a revolução tecnológica nos trouxe novas formas de ser e estar no mundo. Vivemos no cotidiano uma mistura de vida online e offline, o que não acontece sem consequências. Podemos constatar atualmente o alarmante número de crianças que apresentam um quadro de dependência com celulares, tablets e games, uma preocupação para todos. Para falar sobre esse assunto e o perigo dessa febre por celulares, vamos conversar com a psicanalista, doutora Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada, doutora Aline, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigada eu, Silvia, pelo convite mais uma vez. O uso de tecnologia por crianças é um benefício ou perda da infância? Se pensarmos na criança, né, é um momento muito específico da vida, né, que diz da constituição subjetiva, né, que é muito importante e que aí está implicada, né, a questão da constituição do eu e a relação com o outro. Bom, nós vivemos numa sociedade que está o tempo todo se transformando, né? Então, passamos o tempo todo, né, a todo momento, à medida que o tempo, né, vai acontecendo, que vai se passando esse tempo, transformações vão acontecendo. Sim. Seja culturais, sociais, científicas, enfim, tecnológicas. E isso traz, né, tem influências na relação do sujeito com o outro, na relação entre as pessoas, né? E aí, pegando esse ponto, né, em relação à criança, né, pensando que é um momento de constituição muito importante, de constituição subjetiva, tomando esse fio da relação do sujeito com o outro, né, e aí dá para se pensar na relação, por exemplo, da criança com a mãe, né, ou a pessoa que assume essa função de cuidados da criança, né, dessa função materna. Isso é uma relação que aí se engendra algo da demanda e do desejo, né? A mãe supõe que a criança, que o choro da criança tem uma demanda, ela dá um sentido para isso. Tem uma troca, né? Tem uma troca. Essa troca com o outro, né? É uma troca onde vai se engendrando a demanda e o desejo, né? Também nessa relação acontecem aí intervalos, né? Intervalos de ausência, né? A mãe deseja outras coisas para além da criança e isso implica em momentos em que essa criança se depara com um vazio, né? Que traz um desconforto, mas que é importante, porque é diante deste vazio, né, que ela vai simbolizar, que ela vai criar, que ela vai elaborar, né, trabalhar com toda uma elaboração pela via simbólica, né, dessa falta do outro que deseja algo para além dela. Agora, quando a criança está com os tablets, né, por exemplo, né, a gente vê crianças cada vez bem pequenas, né, acompanhadas, né, com o tablet, os seus companheiros, né? Os tablets, que estão ali o tempo todo presentes, né? Esses intervalos que são muito importantes para a constituição subjetiva não acontecem quando os tablets se fazem o tempo todo presentes. E não se trata de um outro ali, né? Mas de uma máquina, né? Então, aí não tem a troca. É isso que você quer dizer? Não tem a troca com o outro. A questão é quando esses tablets começam a substituir, né, essa troca com o outro, né? Quando eles vêm a entrar, ao invés da criança ter alguns, né, quando ela passa a ter só momentos, né, o tempo todo com a presença daquele tablet, né, o que poderia ser em alguns momentos e em alguns momentos com um outro, né, o que provoca uma outra relação. Quando você está com outro, você tem que lidar com a diferença do outro, né? Você tem que lidar com as questões da linguagem mesmo, né? Justamente você precisa falar. Para desenvolver, não é?
Já com o tablet, não. O tablet, é claro que ele tem muitos estímulos, né? Tudo que tem ali naquele universo virtual tem muitos estímulos. Mas eu estou apontando essa questão de que há um excesso, né? Uma presença constante, né? E que muitas vezes aí quando a bateria acaba, a criança se desespera. Tem, né? A decepção. Porque não suporta a falta ali onde ela vai ter que deixar de estar de estar ali com a presença do tablet e fazer uma outra coisa, né? Então, é importante se prestar atenção quando o que nós vemos hoje é uma relação com o outro mediada por esses, né, gadgets, né, que são esses pequenos objetos que a ciência construiu e que o mercado capital nos oferece como se fosse substitutos da falta que é fundamental, que precisamos lidar, né? Então, por exemplo, a criança, logo já ao nascer, entre ela e a mãe já existe um celular que vai fazer uma selfie, né? Que vai fazer uma foto. Uma musiquinha que toca no tablet para dormir, não é mais a mãe que canta, né? Quando esses pequenos objetos vêm a substituir a relação com o outro, né? Isso tem consequências, que é o que já podemos ver, algumas pesquisas já nos mostram a dependência que algumas crianças têm, né, em relação a celulares ou tablets, né? Então, só para a gente fechar essa pergunta, está trazendo mais benefícios ou mais malefícios? Essa relação, essa dependência da criança nessa idade com o tablet, está trazendo mais benefício ou não? Porque às vezes eu acho, a ideia que eu tenho é que uma criança, quando eu vejo a criança vidrada ali, ela tá se desenvolvendo mais rápido em algumas coisas. São crianças mais rápidas do que aquelas que ficavam só com a mãe. Então eu fico na dúvida se está fazendo bem ou não. Não sei se são mais rápidas, mas são relações diferentes, né? Não tem como a gente comparar, mas tem como se observar a diferença, né? Tem diferença, sim. Agora, é muito paradoxal, pode ser interessante, mas depende da forma como é utilizado, né? Porque aí também pode ser prejudicial. O exagero é que não dá, né? É isso que você está falando, é o exagero, né? Agora, em relação à tecnologia com a escola, a tecnologia ela ajuda no desenvolvimento escolar ou ela causa também dificuldade de aprendizagem? A gente continua aí falando na dependência, né, doutora? Depende muito como a forma como se utiliza desse instrumento, né? Porque pode ser, pode trazer, né, possibilidades de criatividade, de a criança trabalhar com a criatividade, de a criança poder, né, fazer aprendizagens bem importantes, como também pode tornar, estabelecer uma relação alienante, né? As crianças, elas desde muito cedo se interrogam sobre coisas que são fundamentais, né? Fazem questões acerca da vida, da morte, das questões do sexo. Ela mesma é um enigma para ela, né? O corpo, isso não mudou. Isso não, porque diz da questão da Constituição. Agora, como isso vai acontecendo, né, depende também da época em que vivemos. E se as crianças se interrogam, né, pode-se cair também numa questão de que no momento anterior à formulação da pergunta da criança, já há a resposta. Entendi. E aí isso traz efeitos também em relação à aprendizagem. Informação demais em hora errada. Pode ser isso? Pode ser informação demais. Porque está tão fácil, né? Sim, antes mesmo de elaborar a pergunta, a resposta já vem, né? Que antigamente, só assim para dar uma parte, a gente era treinado a falar o seguinte: você só responde o que a criança perguntar, nunca fala além. Então ela perguntou uma coisa, você vai lá e responde. A internet não, ela responde tudo. Então, muitas vezes, é o que eu estou falando, pode ser informação demais numa época errada, né? Numa idade errada. Então, isso que você coloca é muito importante, porque
só responde o que a criança perguntar, né? Há algo ali, né, de se escutar esse sujeito que está fazendo uma pergunta, né? Porque toda pergunta já tem uma certa resposta. Sim. Quando a criança faz uma pergunta, ela já está elaborando uma resposta, né? E é importante se escutar essa pergunta para que junto com a pergunta e com a criança se construa uma resposta. A questão é que com a internet, muitas vezes, a criança, mesmo antes, né, no momento anterior, quando ela está formulando a pergunta, a resposta já veio. Sim. Né? Então, isso traz, sim, efeitos, né? Traz consequências para a aprendizagem também. Por isso é muito paradoxal, depende da forma como se utiliza, né, desse instrumento na escola também. Em relação ao déficit de atenção, né, que muito se fala, eu particularmente nunca vi uma criança mais concentrada do que quando ela está ali, ó, mexendo no celular, no joguinho. Esse excesso pode atrapalhar, por exemplo, na concentração de outras coisas? Fica ali, mas aí não presta atenção em mais nada, né? Acho que em relação a essa questão tem até 2 pontos importantes para pensar. Um é em relação aos pais, né? Porque circula nas redes sociais, seja via Google, seja via blog, seja, enfim, circula por aí todo um universo de informações, né? E uma certa patologização do comportamento humano. Então, quando um pai ou uma mãe, né, se tem uma dúvida ou uma preocupação em relação ao comportamento de um filho, né, atualmente o que se faz num primeiro momento é vamos para o Google. Verdade. Né? Buscar lá uma resposta para o comportamento que o filho está apresentando e que traz uma preocupação para eles, né? E o Google traz muitas informações, né? E até protocolos, se você quiser fazer uma investigação em relação ao déficit de atenção, você vai encontrar vários protocolos com checklist para você, né? E vendo se tem aqueles comportamentos e aí, de certa forma, dá um diagnóstico para aquele comportamento do seu filho. Só que essas informações são informações no anonimato, porque elas não estão participando daquela relação dos pais com o filho, não conhecem aquela criança, né? São informações que não dizem frias, né? daquela pessoa, né? São informações completamente soltas. E quando os pais, né, tomam isso como uma verdade, né, fazem essa escolha de tomar aquela informação que está ali como uma verdade, eles também escolhem fazer a leitura do comportamento do filho a partir da lente de quem não sabe nada do filho deles, porque não conhece. Então, esse é um ponto importante para se pensar, né, de que forma estamos nos utilizando dessas informações, né, quando se toma aquilo que está lá como uma verdade, né, sobre algo que é muito particular de uma relação, né. O outro ponto é o que você estava colocando, né, quando se vê a criança ali, né, mergulhada, e como não mergulhar naquele universo. É verdade. Né? Você entra, você liga o computador e imediatamente já vem várias coisas, né? Você já vê ali quantas mensagens você tem, já vê a chamada do Facebook, você já vê a chamada de outras pesquisas que você já fez e tem as ofertas. E se você for pesquisar alguma coisa no próprio Google mesmo, escreve uma palavra que você escreve, já aparece uma listagem de coisas. De possibilidades. Né? De possibilidades, né? Então, às vezes até você começa a navegar e vai por um caminho que não era aquele que você pensava. Se para o adulto, né, para nós adultos já que não nascemos nesse mundo, né, já é difícil, imagino para as crianças que nasceram nesse mundo, né, que já está aí com toda essa tecnologia, com essa realidade virtual, né, essas informações todas, como é que não vão ficar, né, é muita informação, mergulhadas, né? Porque é um excesso de demandas, né, que vem
e que tomam o sujeito, né? E é isso que é a nossa preocupação, por isso que a gente está fazendo esse programa, esse nosso tema. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo conversando com a psicanalista, a doutora Aline Padilha Abrantes, tá bom? Um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre está de volta. Estamos conversando com a psicanalista, a doutora Aline Padilha Abrantes. E o nosso tema de hoje é justamente a preocupação com essa febre das crianças com celulares, com tablets. É uma relação complicada, né? Porque assim como a gente quer e tem toda essa disponibilidade de ter essa tecnologia em casa, existe a preocupação, principalmente dos pais, com a aprendizagem, com o desenvolvimento cognitivo. E a gente terminou até o bloco falando sobre a importância, muitas vezes, os malefícios para a aprendizagem. Pode ser que sim, pode ser que não, depende tudo do excesso, né, Aline? É o que a gente estava falando. Agora, pode causar, por exemplo, esse excesso com tablets, excesso com celular o tempo todo, como uma continuidade do braço, pode causar impulsividade, problemas em lidar com o sentimento de raiva. Existe isso. Mudar de tal forma esse desenvolvimento cognitivo que pode causar esse tipo de coisa, impulsividade, raiva, sentimentos diferentes? Acho que a impulsividade dá para a gente pensar em relação à questão do tempo, né? Que a relação com o tempo é outra, né? Nós já vivemos numa sociedade que corre contra o tempo, né? Aquele ditado, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, se perde tempo, se faz a lógica de que está perdendo dinheiro, né? Como se tivesse que sempre que correr com o tempo, né? E isso traz toda uma consequência que, em relação a esses, né, esses objetos tecnológicos, é uma outra relação com o tempo também, porque é tudo muito imediato, né? E a criança, né? Lacan nos traz a questão da instância do tempo, né? Como com 3 tempos, né? Que é o tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir, né? E aí há algo da ordem de uma elaboração, né? É preciso um tempo, né? São 3 tempos, é preciso todo um tempo para uma simbolização, né? Para fazer na via de uma simbolização do imaginário, aquilo que você vê, né? Você vai elaborar, você vai poder compreender para depois concluir, né? Isso parece que é subtraído nessas novas com a rapidez da tecnologia. Exatamente, porque basta um touch e você já Verdade, a gente já entra num outro universo, né? Quando você baixa um aplicativo, por exemplo, né? Você vai seguindo o que o aplicativo manda e basta ir fazendo clique, não tem esforço clique, nenhum. a coisa vai te levando para um outro caminho, né? Para o caminho que você nem sabe exatamente qual é, mas é só... tudo muito imediato, né? O WhatsApp, né? Você manda uma mensagem, se a pessoa lê, porque você vê que ela leu, né? Que tem os 2 negocinhos lá azulzinhos, aqueles tracinhos. E não respondeu, você já se angustia. Porque depressão, o que aconteceu, eu não sou importante. Quer dizer, olha só o que gera de sentimentos quando aquelas 2 coisinhas azuis foram lidas e a pessoa não respondeu. Então tem algo que tem como efeito uma impulsividade, né? É verdade, sentimentos, desperta sentimentos, né, Aline? E se vai para o ato, né? Essa tecnologia toda nos traz possibilidade de também estabelecer uma relação com o outro, né? Seja pela escrita, de mensagens, mas não é a mesma relação que se estabelece pessoalmente. Então a gente pode dizer que não é saudável? A relação saudável é a relação que eu tenho aqui, eu tenho uma relação saudável, estou te entrevistando, eu estou olhando olho no olho. Não existe mais, a gente não pode falar que é uma relação saudável se eu estiver só no WhatsApp? Nós estamos, além do olho no olho, nós estamos falando, né?
Nós estamos colocando com a palavra, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, enfim, trocando informações, né? Quando isso é substituído, né, pelas máquinas, aí acho que tem efeitos que são prejudiciais, sim. Pensando na criança, na constituição subjetiva, tem efeitos que são prejudiciais. Vamos voltar para as crianças, que eu já estava indo para o outro lado. Por exemplo, as babás eletrônicas, tem babá melhor do que um celular? E um tablet, por exemplo, para os pais ficarem livres para cumprir as suas tarefas, ou mesmo curtir alguns momentos de lazer. A criança fica quieta e sob controle. Então, às vezes eu vou num restaurante, ou então às vezes tem um jantar com amigos, você olha as crianças quietinhas, que fácil, né? Você põe o celular na mão da criança e pronto, você pode jantar tranquilo, pode conversar. É super bom para os pais, mas é bom para os filhos? É uma boa pergunta. Aí também tem um paradoxo, né? Se nós pensarmos, por exemplo, que estava pensando aqui enquanto você estava falando, nas escolas atualmente, né, os pais podem acompanhar a vida das crianças nas escolas pelas lentes que as escolas oferecem, né? Porque muitas escolas os pais podem entrar no site da escola e acompanhar o que o seu filho está fazendo na sala de aula. Sim. Então, estando longe, né, os pais estando longe do filho, os filhos lá na escola podem acompanhar o que está acontecendo lá. Ao mesmo tempo, muitas vezes, quando se chega em casa cansado, né, e está ali, lado a lado com o filho, se está apenas de corpo presente, mas ausente porque está no celular, resolvendo alguma questão, às vezes nem passeando por redes, etc. Não, pera um pouquinho, só preciso responder isso. Pera um pouquinho, é assim, né? Não, eu tenho que responder isso. Tem que responder mesmo, mas e aí? Então, isso tem, né, consequências na relação, né? Quando os pais, de certa forma, sem perceber, né, e não é uma coisa programada, não é objetivo, não me parece, mas é algo de um empuxo, né, que enlaça, que toma os sujeitos, né, que sem perceber acabam se ausentando da sua responsabilidade. E aí, claro, um tablet na mão da criança, né, substitui, não estou dizendo que de uma forma saudável, mas a criança fica distraída, quieta, né? Não solicita a atenção do pai enquanto ele pode, né? Ou da mãe, enquanto podem resolver suas questões, porque os e-mails chegam, as mensagens chegam e às vezes são coisas de trabalho também, né? O trabalho acaba invadindo a hora de lazer, né? E aí esses pais precisam começar a pensar sobre essa responsabilidade, né, da função, que diz de uma alteridade, né, como representantes da castração, e isso o mundo virtual não faz, não exerce essa função, que é muito importante. Não, e é importante também, já falando desse mundo virtual, quer dizer, o pai e mãe deixam ali, mas e muitas vezes a criança está quietinha dentro do quarto, com a porta fechada, então eu estou tranquilo, porque além de eu ter tempo para fazer minhas coisas, meu filho está dentro de casa e está lá com o tablet ou com o computador e celular. Só que hoje nós sabemos que é uma abertura, né? Como você falou, você dá um Google, você tem o mundo inteiro. Então é uma segurança ilusória, né? Não existe uma segurança em relação a isso. É outro perigo também, né, Aline? Se tempos atrás a gente brincava na rua, né? Você pensa, eu brinquei muito na rua, né? E a cidade onde eu cresci era uma cidade pequena e litorânea. E eu lembro que minha mãe falava pra gente, né? Era eu e 2 irmãos e ela dizia, quando bater o sino, vocês retornam. Então, o limite era a cidade. É verdade. E é claro que, bom, sendo uma cidade que de um lado tinha a lagoa e de outro lado tinha o mar, oferecia muito perigo. Muito perigo. Mas a gente lidava com essas situações da realidade, né?
E hoje o perigo também está ali, né? As crianças não brincam mais na rua porque tem toda uma preocupação, né? Com a violência, enfim. Estamos em outro tempo, mas essa realidade virtual também oferece perigos, né? E isso é importante ir se conversando, né? Até mesmo remetendo ao que se viveu, né? Na realidade, na sua vida, o que vivemos na nossa infância e que hoje é diferente, mas que também tem seus perigos, assim como tem na vida real, né? Para que as crianças até possam saber que o mundo não foi sempre assim, né? Que nós fomos caminhando e que se hoje vivemos da forma como vivemos, é porque agimos ou não, isso depende de como é que no passado agimos, né? E que o futuro vai depender de como se age hoje também, né? Do que se faz hoje com tudo isso. Só para a gente terminar, que nós temos aqui um minutinho, quase 2 minutinhos. Qual é o caminho, Aline, para a gente terminar com uma mensagem, então, para esses pais e para as pessoas tomarem cuidado com seus filhos? Qual é o melhor caminho? O equilíbrio sempre, né? É difícil encontrar um equilíbrio, né? Há sempre uma variável, né? Mas acho que o importante é poder se refletir, né? Se parar para pensar, para dialogar, né? Para se debater, que as pessoas possam, né, conversar a respeito, e não só com os filhos, mas os pais entre si, com profissionais, enfim, que comece a se pensar nas consequências, né? Porque os sintomas, eles são de cada época, né? E me parece que as crianças estão apresentando sintomas que são desta época. Que são sintomas diferentes. Que são sintomas diferentes. Mais ansiedade, mais impulsividade, aquilo que a gente estava falando, essas né? questões que a gente está colocando e que nos fazem pensar no futuro, né? Porque as crianças são o futuro. Como vai ser o nosso futuro com essas crianças, né? Como vai ser o adulto que a gente está criando hoje. É isso. É importante se pensar, né? Que efeitos tudo isso traz, né? Que não sabemos. Não quer dizer que no passado se teve algo melhor, né? E que hoje é pior, ou o inverso. São épocas diferentes, mas é importante se pensar os efeitos que cada época traz, né, para o homem. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu, doutora Aline? As suas explicações sempre muito bem-vindas. Obrigada. É bom trocar. É isso mesmo, eu também acho. Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.